lei que protege o consumidor de possíveis abusos cometidos por quem fornece um produto ou serviço completou 25 anos. Mas será que o cidadão brasileiro já aprendeu a usar o Código de Defesa do Consumidor? O que fazer quando você compra um produto com defeito ou quando contrata um serviço que não ficou do jeito que você queria? Quando é preciso acionar o Procon? Essas e outras questões estão na pauta de hoje do Viva Voz, que já está no ar pela rádio e pela TV Univale. Comigo neste programa, o também acadêmico de jornalismo Lucas Rosa. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Catiane. Boa tarde a você de casa curtindo o Viva Voz aqui pela rádio e pela TV Univale. E lembrando que você pode e deve participar conosco, é muito fácil. Temos o e-mail vivavozunivale@hotmail.com. Tem também o Facebook, facebook.com/vivavozunivale. E o Twitter e o Instagram, ambos @vivavozunivale. Fique à vontade para participar, deixar suas dicas, sugestões de programas. Interaja com a gente, fique à vontade. É isso mesmo, Lucas. E a nossa convidada para falar a respeito do direito do consumidor é a professora Keila Martins, que é doutoranda em Direito e mestre em Gestão de Políticas Públicas. Ela é professora da disciplina de Direito do Consumidor aqui na Univale e também é presidente da Comissão de Direito do Consumidor da OAB de Balneário Camboriú. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Boa tarde, Cati. Boa tarde, Lucas. Boa tarde a toda a equipe da Rádio e TV Univale e a todos os nossos ouvintes que nessa tarde chuvosa estão ouvindo antenadinhos aí na nossa Rádio Univale. É um prazer estar com vocês. Muito obrigada. É uma honra esse convite. Professora Keila, a gente começa te perguntando, no geral, o consumidor brasileiro conhece os seus direitos? Olha, gente, eu vou afirmar que não, né? Eu 15 anos trabalhando nessa área, a gente percebe que o grande problema hoje na área do direito do consumidor é o desconhecimento dos nossos direitos. Como que eu posso afirmar isto? Porque eu leciono essa disciplina, por exemplo, no 8º período do curso de Direito, e quando eu vou ministrar o Código do Consumidor, eu denoto que os nossos acadêmicos do curso de Direito, grande parte deles até aquele momento não tinha conhecimento da lei do consumidor, com a sua profundidade, os prazos de reclamação, enfim, aqueles critérios práticos que a lei nos traz, né? Então, se um acadêmico, um estudante do curso de Direito, que se encontra quase se formando já nesse curso de graduação, não conhece, que dirá a população em geral? Então, há realmente um desconhecimento e eu acho que nesse ponto a universidade deve contribuir, né? Como os nossos acadêmicos, como a OAB, como as entidades, os PROCONs, para que possa haver, então, esse conhecimento que vai fortalecer uma mentalidade consumerista e que os direitos possam ser respeitados. Porque se eu também não conheço, eu não posso exigir, né, os meus direitos e nem cumprir com os meus deveres. Muito bem, professora, nesses 25 anos já do Código, como é que ele foi visto tanto pelas pessoas quanto pelas empresas, tanto por quem usa um serviço quanto para quem também oferece um serviço? Chegou a ter alguma modificação? Como que ocorreu o Código ao longo desses 25 anos? Sim, eu vejo assim, Lucas, o Código ele é fundamental, ele é essencial para o mercado de consumo, porque o nosso Código de Consumidor brasileiro, ele trouxe um aspecto fundamental que é o equilíbrio de mercado. Né? Porque nós sabemos que a função básica da lei do consumidor é declarar que o consumidor é a parte mais vulnerável, né, do mercado de consumo, em alguns casos até hipossuficiente financeiramente. Então, há necessidade desta lei para que o mercado fique equilibrado, uma vez que o fornecedor é quem dá as regras do mercado e tem um consumidor que acaba aderindo a essas regras. Então, a lei, a gente sempre desenha uma balancinha do direito e diz assim, a lei do consumidor vai equalizar essa balança. Então, no decurso dos anos, a lei também, nós estamos comemorando Bodas de Prata esse ano, 25 anos, a vida mudou muito, né, Lucas? E eu diria que um dos aspectos que agora está se pensando muito, nós temos um novo Código do Consumidor que está tramitando no Congresso Nacional, não foi aprovado ainda, mas ele já está em tramitação, né? Buscando, por exemplo, melhorar as relações do e-commerce, do comércio eletrônico, porque isso é uma novidade mais recente. Né? E o mercado hoje internacional, transnacional, funciona muito na base do comércio eletrônico da internet. Então, eu vejo que, no longo desses 25 anos, a lei ela é fundamental, ela é muito importante para um equilíbrio de mercado e há alterações significativas que estão acontecendo nesse momento histórico, acho que principalmente em função do comércio eletrônico.
Muito bem, eu já vou aproveitar, professora, que você citou o e-commerce e eu tenho que perguntar, o código atual, ele chega a valer também para as compras em internet ou também compras estrangeiras? Sim, ele vale. Todo o sistema do Código do Consumidor hoje, ele dá suporte contra cláusulas abusivas, por exemplo, não é? Lá no 51, os contratos de adesão, 54, as cláusulas abusivas, então, sim, ele dá proteção. Agora, ele não toca em alguns temas de comércio eletrônico numa linguagem mais atualizada. Isso ele não toca. Mas a gente não pode dizer que ele não nos protege. Sim, aquele sistema de cláusulas abusivas que nós já temos no código, ele hoje dá conta de proteger com relação às compras eletrônicas. Sim, mas no novo CDC, que está em tramitação, a gente percebe que há uma adequação, por exemplo, com relação aos sites, as identificações, as responsabilidades solidárias entre os fornecedores, não é? Para que o consumidor possa ficar assistido com relação principalmente a essas compras pela internet. Certo. Professora Keila, como que o consumidor deve proceder quando ele se sente lesado de alguma forma, nas diversas possibilidades que há de ele ter problema com uma empresa, com um serviço, como que ele deve proceder? A primeira regra básica da lei do consumidor é que o consumidor deve levar ao conhecimento do fornecedor. Então, a gente deve fazer uma reclamação. Sempre que um serviço falhar, um produto não estiver adequado, não tiver a devida qualidade, não tiver a quantidade adequada, nós estivermos diante de vícios, né, problemas de quantidade ou de qualidade, nós temos que levar a reclamação ao fornecedor. Que meios que nós temos? Então, nós temos hoje vários meios, né? Nós temos desde a parte dos próprios e-mails que são disponibilizados através dos saques das empresas, não é? Nós temos a notificação extrajudicial. Então, eu sempre aconselho na preferência dos meios escritos. Né? Ah, mas eu vou ligar. Vocês sabem muito bem como é que funciona o 0800, ou como ele não funciona nesse país. Né? Como ele não funciona nesse país. Então, assim, deixe o 0800, as reclamações, realmente para aqueles saques que só funcionam por telefone. Que há alguns casos, as empresas de telefonia são um exemplo disso, né? Funcionam muito pelos 0800 por telefone. Mas sempre que houver um meio escrito, uma forma, a gente deve fazer a reclamação. Levar a reclamação ao conhecimento do fornecedor. E um meio que eu aconselho nos nossos municípios, que é gratuito e que funciona, eu digo que funciona, são os PROCONs. Né? O PROCON é onde você pode abrir uma reclamação administrativa, não é? E construir uma prova, já uma prova ali daquela falha, né? De que aquele produto não foi bom, quer dizer, fica registrado num processo administrativo. Então, deve-se procurar também os PROCONs das nossas cidades. Muito bem. Keila, eu queria aproveitar esse ponto. Quais são os principais problemas hoje enfrentados pelo consumidor brasileiro? Olha, eu acho que nós temos, eu até apontei aqui algumas situações. O comércio eletrônico, eu diria a segurança do comércio eletrônico, iria um pouquinho mais profundamente, não é só a regra, a norma jurídica, eu acho que é a forma de proteção, né, o pessoal que trabalha com comércio eletrônico mesmo. Eu acho que a questão que está em voga também da publicidade infantil, né? Eu orientei um trabalho agora sobre uma resolução do CONAMA, foi a acadêmica Ana Flora Leal Nunes que defendeu o semestre passado aqui na Univale, não é? Há uma vedação da publicidade infantil de cunho mercadológico no Brasil, as pessoas não sabem disso, continuam investindo nesse mercado infantil, que é um dos consumidores que estão na zona de risco de vulnerabilidade, então esse é um problema. Também há o problema do desrespeito ao consumidor idoso, né? E eu diria, Lucas, assim, um problema gravíssimo que eu acho que é a desconsideração da questão ambiental e da sustentabilidade. Nós temos hoje um problema grandioso nesse país com relação ao lixo eletrônico, a situação ambiental mesmo de consumo. Né? Então, que rumos que nós vamos querer construir no nosso país a nível de consumo, como equalizar, não é? Um consumo acelerado, um consumo exacerbado, em contrapartida de um paradigma de sustentabilidade. O que nós queremos para o nosso futuro a nível de responsabilidade ambiental e de consciência ambiental dentro da área do consumo. Então, são alguns dos pontos, dos desafios que nós temos nesse momento histórico, né, e de Código do Consumidor para trabalhar, né?
Certo, professora Keila, e para que tudo isso melhore, na sua opinião, o que precisa ser feito nesse primeiro momento? Você falou a respeito dessa modificação do Código de Defesa, talvez esse seja o pontapé inicial para essas melhoras? Sim. O novo CDC que está em tramitação no Congresso Nacional, ele toca nesses pontos. Ele toca no ponto, principalmente do comércio eletrônico, do endividamento, do superendividamento, a recuperação de crédito, profundamente. Ele toca na questão das ações coletivas no Brasil, né, os efeitos das ações coletivas de consumo. Né, ele toca nessa questão da responsabilidade ambiental e social das empresas que trabalham no mercado de consumo. Né? Mas eu acho que nesse país as pessoas têm um equívoco que é achar que lei resolve, né, Kati? Então vamos fazer um novo CDC, ele vai entrar em vigor e nossos problemas estarão resolvidos? Não, eles não estarão. Né? Eu acho, Kati, que começa pela educação ambiental. Educação ambiental. Então, se nós quisermos realmente construir um mercado de consumo mais consciente, não é, mais ético e mais responsável, nós temos que começar nas escolas, nós temos que começar a trabalhar a nível de sociedade, de educação ambiental. Tem que haver uma revolução, não é, de base para que a gente possa ter uma nova mentalidade nessa área, né? Então, eu acho que o código ele vai, como lei, resolver alguns problemas que são agora imediatos, que precisam ser resolvidos, né? Mas ele não vai resolver todos esses problemas que a gente colocou nesse momento, né? Bem, as empresas, professora, elas chegam a algum ponto a agirem a partir do código, se aproveitando da falta, às vezes, de conhecimento do cliente sobre o código, ela consegue ver exemplos quando elas agem de má fé? Sim, claro, tem má fé também, né? Não de todas, mas há. Uhum. Eu acho que um dos problemas que eu vejo, que eu vou te exemplificar, Lucas, é a utilização de legislações estranhas, alienígenas ao nosso sistema consumerista, né? Uhum. Eu fui dar um treinamento numa determinada empresa que ela é multinacional, ela é aquelas franquias, né? Então, a sede dela é nos Estados Unidos e ela tem várias franquias no Brasil. E aí, a companhia me contratou e eu fui dar um treinamento. E os funcionários, os balconistas, gerentes, enfim, é uma loja que trabalha com roupas, enfim, artigos assim. Eu perguntei para eles, bom, vamos começar pelo básico. Quando um cliente comprou aqui uma bermuda, uma blusa e deu um problema, como que é o sistema de reclamação de vocês? Como é que funciona aqui dentro? Nós fazemos assim, 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 assado. O procedimento não tinha nada a ver com o que a nossa lei diz que tem que ser o procedimento. A nossa lei brasileira, nossa lei do consumidor. Eu disse, mas de onde é que vocês criaram esse sistema? Isso não é a lei do consumidor. Os prazos eram diferentes, a forma como aquela roupa ia ser corrigida, ia voltar para a mão do cliente, era completamente diferente do que a lei do consumidor determina. Não, isso vem na apostila que vem da nossa franqueadora. Eu digo, deixa eu ver essa apostila. Fui ler a tal da apostila. Era a lei americana. Então, a companhia trabalhava no nosso território nacional com uma lei do consumidor americana, né? Que não tinha com prazos, um sistema de reclamação que não tem a ver com a nossa lei, né? Nesse caso, Lucas, eu não vi má fé. Uhum. O que eu vi foi desconhecimento da nossa lei. Aí eu chamei o dono da franquia e disse, olha, vocês estão trabalhando equivocado. Funciona assim, assim, assim. Ele disse, pois é, mas e o que eu faço? Eu sigo a empresa ou eu sigo a lei nacional? Digo, tens que seguir a lei nacional. E aí nós adaptamos o procedimento da empresa e tudo passou a funcionar de uma forma melhor, né? Então, há casos assim, Lucas, que eu te digo que não é má fé, uhum. é falta de conhecimento, é completo desconhecimento. E volta e meia a gente vai trabalhar com treinamentos e palestras e a gente vê total desconhecimento dos procedimentos, por incrível que pareça. E outras vezes eu consigo ver, sim, empresas que têm conhecimento da lei e não atuam dentro do procedimento da lei, né? Eu acho que tem as duas possibilidades. E qual é o principal motivo desse desconhecimento, de uma forma geral, tanto do consumidor como também das empresas, na sua concepção? Eu acho que isso é uma falta de busca desse conhecimento mesmo, né? Porque a partir do momento, eu penso assim, que eu me proponho a trabalhar com consumo final, eu tenho que conhecer, eu tenho que buscar conhecer, é uma expertise que a empresa tem que ter, né? Eu digo assim, quem vai mexer com restaurante vai ter que entender de comida. Quem vai mexer com roupa vai ter que entender de roupa. Se eu vou trabalhar com o público final, com o consumidor final, eu necessariamente devo buscar a lei do consumidor, porque ela vai reger esse relacionamento, principalmente no ponto da reclamação. E eu queria dizer para vocês dois uma coisa que eu sempre digo em sala de aula.
Eu percebo no Brasil que até o momento do fechamento do negócio, da assinatura da nota fiscal, nós temos um namoro, uma paixão, e a gente faz um casamento muito bonito, uma festa de casamento. Quando a gente assina a nota fiscal, que a gente fecha aquela relação comercial, eu digo que a gente assinou o divórcio. Né? Nós não temos, infelizmente, no Brasil, um pós-venda eficiente, de modo geral. Né? Então, o consumidor, a partir do momento que ele efetuou a compra, ele, se tiver um problema, um vício, qualquer coisa que seja capaz de causar uma insatisfação, ele começa a ter problemas. Né? Veja-se a área de seguros, né, Lucas? A área securitária. A gente fecha um seguro e na hora de ir pedir lá, se acontecer qualquer coisa, a gente precisar usar do seguro, às vezes é uma grande complicação até que a gente consiga planos de saúde, é outro exemplo, né? A gente paga o plano direitinho, na hora de fazer a cirurgia, aquela monteira de burocracia, não vão aprovar minha cirurgia, vou ter que entrar com um advogado, né? Então, é aquele ausência de um pós-venda de qualidade, de um pós-venda eficiente, né? Então, infelizmente, isso é um cenário que tem que mudar. Né? Certo. Nós estamos conversando com a professora Keila Martins, que está falando a respeito do direito do consumidor. Daqui a pouquinho a gente continua essa conversa. Já estamos de volta e o tema de hoje do programa Viva Voz é Direito do Consumidor. A nossa convidada é a presidente da Comissão de Direito do Consumidor da OAB de Balneário Camboriú e também professora na disciplina de Direito do Consumidor aqui na Univale, Keila Martins. Muito bem, Keila, vamos aproveitar então agora, pegar alguns exemplos, eu acho, para o pessoal estar ouvindo em casa, talvez possa se identificar. No caso de um produto, eu comprei um produto e ao sair da loja ou ao chegar em casa abrir a caixa, eu vejo que o produto pode estar estragado, está com algum defeito ou não chega a cumprir a função que estava descrita no produto. Como é que eu posso proceder? Certo, você deve imediatamente retornar onde você fez a compra, porque está te colocando um caso que comprou direto na loja. Você deve voltar lá imediatamente, apresentar a situação. O que a loja deve fazer? A loja, ela deve fazer o conserto e lhe entregar o produto adequadamente. Isso, às vezes, o consumidor reclama, mas eu não posso já fazer a troca direto? Eu não quero mais aquele produto. Não, você não pode. Tá? Você tem que levar, a lei diz o seguinte, você leva o fornecedor e ele tem 30 dias para lhe entregar aquilo corrigido. Essa é a regra. Se ele em 30 dias não resolver após a sua reclamação, aí é que o consumidor passa a ter 3 opções. Ou ele pede a troca por outro produto de igual quantidade, igual qualidade, ou ele pede a devolução do seu dinheiro corrigido, ou ele pede um desconto no preço e fica com aquele produto, se for possível, e a opção é do consumidor daí. Mas o primeiro procedimento é retornar e entregar nas mãos do fornecedor, mediante uma reclamação, um protocolo escrito, atenção consumidores, protocolo escrito. É direito do consumidor ter o protocolo da entrada no serviço por escrito, né? Que aquela data ali é muito importante para todos os prazos depois que a lei nos concede, tá? Então, entra lá e diz, olha, eu quero que resolva, né? E aí o fornecedor terá 30 dias para resolver. Então, isso é importante que a gente tenha conhecimento, que às vezes a gente já quer fazer a troca na hora. Tem lojas que têm regras próprias em benefício do consumidor. Aí a lei admite tudo que for benéfico ao consumidor. Nós damos para você trocar até 3 dias ou até 7 dias aqui, se você vier tal. Isso é regra interna benéfica. Isso a lei permite. Tudo que for a mais em benefício do consumidor, a loja pode fazer. O que ela não pode é não cumprir a lei e em prejuízo do consumidor. Daí não pode. Né? Tem loja, por exemplo, que se você não tirar a etiqueta, você pode devolver a mercadoria em até 30 dias. Isso não está na lei do consumidor. Isso é facultativo. A loja faz se ela quiser. É uma regra dela para atrair o consumidor. É uma regra de vendas mesmo. Né? Isso a loja pode criar tudo o que ela quiser para trazer o consumidor para perto dela, fidelizar, enfim. Mas nenhuma regra pode contrariar a lei federal, que é o Código do Consumidor. Essa é a ótica. Certo. Professora Keila, e vamos supor que eu contratei um serviço e esse serviço não está de acordo com aquilo que foi combinado, que foi assinado. Por exemplo, um problema que tem causado muita polêmica é a questão das operadoras de telefones móveis com relação à franquia da internet, né? Que acaba bloqueando. Sim. E como proceder nesse tipo de situação? Olha, isso eu tenho uma crítica absurda. Tu me provocasse, eu vou tentar ser bem curta na resposta, porque eu poderia dar uma palestra de 4 horas sobre esse tema. O que ocorreu
ocorreu com a internet? Ocorreu o seguinte, vou ser bem clara, a lei do consumidor diz que o consumidor paga para ter 100% do serviço. Ponto final. É uma lei federal, nacional, ponto. Então não tem o que questionar. A Anatel, pasme você, fez uma resolução, onde ela diz que pode ser prestado até 80% só da internet. E, pasme, pior você, que o Poder Judiciário, em alguns casos, aplica a resolução da Anatel. Como é que uma agência reguladora, olha o que eu estou dizendo, a Anatel é uma agência reguladora estatal, vai ter poder superior a um Congresso Nacional, a um processo legislativo regular que ocorre por força da nossa Carta Magna, da Constituição da República? Não poderia. Né? Então, é um país no qual a gente faz uma crítica a isso. Né? Então, a internet, por incrível que pareça, há uma resolução da Anatel permitindo que seja utilizado até 80% apenas do sinal. Há sentenças de juizados especiais, enfim, de algumas cortes de justiça acatando essa resolução. Eu sou crítica a essa resolução, porque eu entendo que nós temos que privilegiar a lei. Se a lei do consumidor diz que eu pago e eu tenho que receber, a lei não diz assim, ó, você pode pagar por um produto ou um serviço e você recebe mais ou menos esse produto ou esse serviço. Não, a lei diz que eu tenho que receber pelo que eu paguei. Né? Então, eu deveria receber o sinal completo. O problema desse tipo de causa é a questão da perícia. Né? É uma questão bem complexa, porque, por exemplo, levar essa questão da internet para os juizados especiais cíveis, que são os juizados das causas de menor complexidade, é um complicador, porque no juizado não cabe prova pericial. Eu não posso fazer perícia do sinal da internet. Então, eu penso assim, Cátia, resumindo, para resolver essa questão da internet, quem deveria interferir é o Ministério Público, que é o custos legis, é o fiscal da lei, né, os Ministérios Públicos dos Consumidores, e deveriam fazer uma ação coletiva de consumo questionando toda essa questão da internet no país, que é uma vergonha. Nós não temos infraestrutura para esse nível de serviço. O que aconteceu foi que vendemos telefonia móvel e não nos preparamos com infraestrutura. E agora, quem que está pagando por essa situação? Como sempre, o consumidor final está pagando por essa falta de infraestrutura. Eu acho que eu vou ter complemento, vou concluir esse assunto, chegar a mais um ponto, porque não tem como não falar, né? Que, olha o que acontece, vamos supor que você falou que não é legal ali, a certo ponto não é legal os 80% que eles oferecem, mas parar para analisar, você não recebe nem os 80%. Sim, quem disse que 80%, né? Se ainda fosse os 80%, você não recebe nem sequer esses 80%, que seria uma segunda cláusula ali, né, não tão certa assim. Mas como é que nesse caso eu posso proceder se eu reparar que a minha internet não está cumprindo... É visível que não chega nem a 80% e que eu mal consigo carregar páginas ou ver um vídeo, por exemplo. Sim. Teria como fazer alguma coisa, reclamar na empresa? Teria Olha, Lucas, é muito complexo, porque, por exemplo, você vai lá no Procon, vai fazer uma reclamação, né? O Procon vai chamar a empresa vem com a resolução. A grande verdade, eu não gosto de passar panos quentes nas coisas. Eu poderia fazer um discurso, porque daí você leva... Não, é mentira. Na verdade, essa questão da internet é muito complexa para o consumidor final. Como provar que o teu celular está com problema no fornecimento realmente da internet e não é outro problema? Lá vai o teu celular para uma assistência técnica, enfim, né? Então, o que dá para fazer, Lucas, né? Bom, professora, mas enfim, eu tô com problema na internet, onde é que eu vou? Tente o Procon, vai no Procon, vai buscar essa solução, não é? Mas a gente sabe que um consumidor é uma andorinha, nesse caso, que não faz verão. Eu acho, Lucas, que é o Ministério Público que deve tomar uma posição com relação a esse serviço da internet, né? Então, o Procon, por exemplo, se os consumidores... Exemplo, em Itajaí, o Procon denota que mais de 50 consumidores naquele mês foram fazer uma reclamação sobre a internet, e o Procon tem que estar atento. Poxa, são 50, 60 que vieram esse mês, né? O Procon tem legitimidade e dever de ir ali no fórum de Itajaí conversar com o promotor da área de consumidor e dizer: doutor, nós estamos achando atípico que esse mês nós tenhamos recebido, olha só esse número de reclamações. Né? O promotor vai chamar a companhia, vai iniciar um procedimento ali adequado, enfim. Né? Então, eu percebo, Cátia e Lucas, que essas questões que são de uma dimensão muito maior no país não devam ser resolvidas pelo consumidor pessoa física sozinho.
né, ele deva buscar esse acompanhamento coletivo e os PROCONs têm essa função de estarem atentos nas vigilâncias daquilo que são problemas de quantidade ou de qualidade que estão acontecendo naquela cidade. Ele tem que prestar atenção e levar ao promotor se for um caso coletivo. Levar ao promotor. Muito bem. Professora, já vou aproveitar então. É possível dizer qual tipo de prestadora de serviços atualmente recebe mais reclamações dos clientes? Nós temos uma listagem disponibilizada no site do Conselho Nacional de Justiça, do CNJ, dos maiores litigantes do Brasil. Né? Se não me falha a memória, nos primeiros da lista estão os bancos, né? Os maiores litigantes do Brasil. Na sequência vem as empresas de telefonia, a TIM, disparado vem na frente, depois vem as demais companhias ali. Isso está no site do Conselho Nacional de Justiça, né? Os 100 maiores litigantes do Brasil. Certo. Professora Keila, estamos aí caminhando para o final do programa, temos 1 minuto e eu Sim. gostaria que você repassasse agora, para finalizar, algumas dicas para o consumidor na hora de adquirir um produto ou um serviço. Que ele deve analisar? Certo. Eu acho que sempre a questão da transparência, uma dica bem forte é sempre a nota fiscal. Né? Hoje está eu sei que tem 1 minutinho, tem que ser rapidinha, mas cuidar com aquela coisa só do ticket do cartão de crédito e tal, não, né? Peça a sua nota fiscal, porque o que vale na justiça é a sua notinha fiscal. Então, a sua nota fiscal, sempre observar, fazer perguntas, né? O consumidor que ele já pergunta mais, ele questiona, ele analisa mais, ele já tem condições de sair com o melhor resultado. E outra dica, cuide sempre com taxas de juros, de correção, não se engane com as plaquetinhas, né, de tantas parcelas, tem que fazer a conta, né? Eu acho que a dica, assim, bem simples para o nosso dia a dia, é 6 vezes de tanto, faça a sua conta completa, veja quanto dá em parcela, quanto dá em à vista, analise tudo isso para que você não seja... e peça sempre uma dica fundamental, nota fiscal, olhe preço à vista, preço no composto, juros, correção, e outra questão, exija sempre o seu contrato. Exija o seu contrato. Mas nós vamos mandar depois. Não, então eu não vou fechar. Eu quero o meu contrato agora, exija ler previamente. Tudo isso é direito que a gente tem, né? E dever também do consumidor de agir com boa fé, né? Eu sempre digo e ensino que um direito sempre atrai um dever, né? Eu tenho direitos, mas eu tenho deveres. Essa é uma mão de via dupla que a gente sempre tem que estar observando. Tá certo, professora Keila, a gente agradece a sua presença Muito e os obrigada. esclarecimentos. Muito obrigada, foi um prazer estar aqui e a gente está à disposição sempre que necessitar. Tá certo, muito obrigada. Então, o nosso tema de hoje foi Direito do Consumidor. A nossa convidada é a professora Keila Martins, doutoranda em Direito e mestre em Gestões de Políticas Públicas. E ela é professora da disciplina de Direito do Consumidor aqui na Univale e também presidente da Comissão de Direito do Consumidor da OAB de Balneário Camboriú. É isso, Lucas? É isso aí, Catiane. A gente vai ficando por aqui. Lembrando que você que está nos acompanhando pelo rádio, vem aí o Uni Repórter, então, e pela TV, vem aí a programação do Canal Futura. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.